Fala, visionários! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa do nosso Dupla Visão Podcast. Que estreia maravilhosa, estou muito feliz. E eu sou David Rangel, sou apresentador, fundador desse projeto, ao lado do meu mano aqui, Wesley. E aí, nego? Olá, visionários do Dupla Visão Podcast. Eu sou Wesley Rangel, vendedor há mais de 20 anos e estamos aqui com uma presença ilustre e fundamental como convidado, que é o Ricardo, que é o dono da hamburgueria Hangar, em Francisco Morato. Opa! E hoje o nosso tema aqui, cara, é empreendedorismo. Embora vocês todos vão acompanhar com a gente aqui ao longo dos outros programas temas como música, empreendedorismo, vendas, mentalidade, né, Wesley? A gente vai falar de muita coisa legal para você aqui, agregar muito no teu negócio, na tua vivência aí, no teu comércio, enfim. Muito conteúdo de valor você vai encontrar aqui. Então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no nosso canal, porque você vai luxar com as informações que a gente vai mandar para você aqui. Wesley, apresenta o nosso convidado e chama ele para a roda de conversa, porque o negócio vai ficar brabo agora. Maravilha. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Certamente o seu conteúdo vai inspirar muitas vidas, vai trazer muita informação, muito conhecimento e vai agregar de fato. E de início, quero fazer uma pergunta para você, já para começar aí a esquentar aí o nosso podcast. Ricardo, primeiramente é uma honra você aqui. E para começar, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco da sua trajetória antes do Hangar e o que te inspirou em embarcar nesse sonho empreendedor de hamburgueria. E vimos aqui que você passou por setores muito importantes antes do Hangar, né? Então, compartilha aí esse momento antes até chegar à hamburgueria Hangar. Certo. Bom, primeiramente agradeço pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, né? Desejo a vocês sucesso. Sei que eu posso confiar no trabalho de vocês. Rangel, a gente já trabalha um bom tempo, né, Rangel? Então eu sei que esse aqui é o primeiro de muitos que virão. E vai ser um sucesso, né? Desde já, parabéns. Amém. Obrigado, irmão. Bom, para quem não me conhece, me chamo Ricardo Donário, né? Tenho 42 anos. Moro na cidade de Francisco Morato desde quando eu nasci. Foi uma das primeiras famílias a habitar na cidade. Sou casado, tenho 2 filhos, casado com a Joyce, meus filhos, a Maria Eduarda e o Miguel. Maria Eduarda de 23 anos, Miguel de 13. E vamos lá, minha parte profissional, né, até onde eu cheguei, né, até a Hangar, não era coisa planejada. Eu comecei a trabalhar cedo, com menor de idade já, menor aprendiz. McDonald's, meu primeiro emprego registrado, por incrível que pareça, foi o McDonald's, né? E hoje eu tô numa hamburgueria artesanal. Incrível, né? Depois do McDonald's, trabalhei em cinema como lanterninha. Trabalhei no Banco Itaú, na área de fraude. Trabalhei 5 anos no Itaú. Trabalhei como professor do estado, professor de matemática também durante 5 anos. E porventura comecei a trabalhar na hamburgueria Hangar como funcionário. Entrei lá como atendente. E me deram a oportunidade de poder comprar a empresa. E hoje eu tô aí, né? Então agora em julho, mês 7 de 2025, vai 7 anos de Hangar. Então a gente tá no rumo certo ainda. Estamos crescendo, né? Devagarzinho a gente chega lá. Pô, que bacana, né? Vejo que o seu início foi com o McDonald's, né? Então você ali já percebeu ali que você tem um feeling pra coisa, um entendimento, um jogo de cintura, né? E deve ter despertado aí um certo interesse, e você certamente viu que tinha possibilidades de não só ser um funcionário, mas gerir algo e fazer acontecer, realizando o protagonismo, né, de ser o dono do seu próprio negócio, que certamente devia ser um sonho seu
e de muitos e muitos brasileiros aí, né? Então, a maioria todos querem, né? exatamente. A gente sempre quer um pouquinho de ser dono, né? Então, não é fácil. Às vezes a gente fica até brincando assim, eu queria ser funcionário para ter férias, 13º, 14º, mas tem os bons momentos, sim. É bacana. Eu adoro fazer o que eu faço hoje. Né? Gosto muito. E foi um passo de coragem, né, Ricardo? Porque você começar num projeto como funcionário, você começou lá já quando inaugurou, ou quando você entrou já estava rolando? Como que foi? A empresa, ela foi inaugurada dia 14 de julho de 2018, que foi a Copa do Mundo, né? Isso. E foi no Jogo do Brasil ainda, eu não trabalhava lá, era do meu cunhado, junto com um amigo, eles eram sócios. E de outubro para novembro eu entrei, então coisa de 2-3 meses de empresa, né? Praticamente você inaugurou junto com eles. Isso, eu entrei como atendente, né? Atendi a mesa, depois me mandaram para trabalhar na cozinha, aí depois me deram uma oportunidade de ficar como gerente, e aí depois de como gerente eles, né, me ofereceram a hamburgueria, e aí eu topei. Legal. E você esperava que eles fossem te oferecer essa oportunidade ou foi meio que algo surpresa? Na verdade, eu tenho alguns amigos no mesmo miolinho deles ali, né? E eles, muitos deles me chamam pra fazer alguma coisa. Vamos montar um negócio, vamos fazer isso. E aí eu comecei a dar aquela, não, eu preciso. Mas eu não esperava, não. Aqui veio de repente, assim, eu falei assim, não, cara. Não. E eu peguei na pandemia, né? Segundo mês de pandemia. Nossa, cara. Na hora que estourou a pandemia, que começou a fechar o comércio. E eu falei assim, não, eu vou. Vou segurar. Eu vou enfrentar. Aí o pessoal falou, não quer esperar? Eu falei, não vou esperar. Vou pegar agora. E... Cara, é incrível como a bênção, ela às vezes vem disfarçada de desafio. Sim. Entendeu? Galera, é o seguinte, o Ricardo, ele é nosso patrocinador fundador. Foi o primeiro a acreditar nesse projeto. Antes de eu falar o valor do espaço de propaganda aqui, ele já falou, tô dentro. Então, quero apresentar para vocês aqui um recadinho bem rápido do Hangar e a gente já volta. Se você ainda não conhece o Hangar Burger Bar, precisa vir saborear todas as nossas opções de burgers. Diversas porções pra dividir com todo mundo ou comer sozinho, dependendo da sua fome. E claro, todos os drinks clássicos e autorais que estão incríveis. E se você curte montar o seu hambúrguer e escolher os ingredientes, precisa vir criar a sua combinação favorita. Tudo isso em um ambiente confortável e com som ao vivo perfeito para fazer as suas confraternizações também. Estamos localizados na rua Alcina Jorge Clemes, número 145, no centro de Francisco Morato. E já segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Isso aí, Hangar Burger. E eu quero deixar aqui, ó, um cupom especial para vocês, que vai dar 10% de desconto. Dá um pulinho lá no Hangar. Lá é o quê? De segunda... A segunda. De segunda a segunda. Se você chegar lá antes das 20 horas, você vai ter 10% de desconto no seu pedido com o cupom Visionário10. Beleza, galera? A gente vai colocar o cupom aqui na tela em algum lugar. Você pode tirar um print ou você pode tirar uma foto, ou basta você chegar lá e falar, ó, Ricardo, eu vim aqui porque eu vi a sua propaganda lá no Dupla Visão Podcast e o Ricardo com certeza vai dar esse descontinho para vocês lá, beleza? O Hangar é referência em Francisco Morato quando se trata de hambúrguer artesanal. Eu não só sou amigo do Ricardo, como sou cliente também. A minha esposa adora o hambúrguer do Hangar. E a gente já foi em vários lugares, mas eu posso dizer para vocês que não tem nada igual. E quem não conhece não sabe o que tá perdendo. A primeira vez que você for lá, com certeza vai se tornar cliente fiel, como eu sou. Tô falando alguma mentira aqui, Wesley? Com certeza não. Eu também sou cliente há alguns anos e nos bastidores eu até comentei com ele, né? Que eu já fiz e faço muita propaganda do lanche do Hangar, mesmo que ele não saiba, né? Porque de fato é o melhor da região.
não é apenas comer um lanche, mas é ter uma experiência de degustação. Então, Ricardo, eu tenho uma pergunta para te fazer em cima disso. Compartilhe com a nossa audiência qual é o diferencial, ingredientes, especialidade aí, que difere um lanche comum do lanche do hangar, que é tão diferente em sabor e experiência. Bom, vamos lá. Ele é comum também. A diferença é que é feito com amor, né? Opa! Como todo mundo fala, né? As Lindo. pessoas falam, foi feito com amor. Não, mas realmente, eu faço o que eu gosto. Eu gosto muito de cozinhar, de fazer as coisas diferentes. Eu já peguei ela andando, mas tem muitas coisas ali que foi mudada e tenho a minha mão ali, né? Então a gente tenta fazer diferenciado de todos. É difícil de fazer? Mas a gente dá um jeitinho de ninguém conseguir fazer igual. Você lembra daquele comercial da Sazon que tinha? Tipo, pegava qualquer prato e o pessoal colocava aquela Sazon. Sazon, patrocina nós aí. Eles falavam que... Qual que é o segredo? Eles falavam que, isso aqui é Sazon. Lembra disso? Mas tem algumas coisas que a gente faz que é segredo, né? Mas também não pode dar o ouro, né, Ricardo? Não pode. Não pode dar o ouro. Cada um tem um jeitinho de fazer, né? Então, a nossa deu certo. E então, os concorrentes que tem que lutar aí pra chegar próximo. Bom, então assim, quero parabenizar e dizer que com certeza você está no caminho certo. Continue aí com essa mesma base que você vai muito longe. E claro, né? A gente sempre busca uma inovação para estar agregando aí para os clientes. E certamente o hangar não vai ficar atrás. Não. Mas, mesmo que inove, pode ter certeza que a essência certamente vai continuar. E eu indico aí, ó, se você não conhece o hambúrguer do hangar, experimente, aproveite o descontinho e deguste o melhor hambúrguer artesanal de todo Francisco Morato e região. E tem mais um detalhe, é um ambiente familiar, é um ambiente aconchegante que você pode confraternizar com a sua família, com os seus amigos. Lá também tem uma musiquinha ao vivo, gostosa, para você passar do tempo que você imaginou que ia ficar. E eu acho que para quem não gosta muito de sair de casa também, é legal que deixar bem frisado aqui que o hangar entrega delivery, né, Ricardo? Sim, entrega delivery, sim. Eu vou pegar o gancho e te fazer duas perguntas. A primeira, já que o Wesley citou a música ao vivo, eu sei que você não faz lá sempre, é esporádico, né, dependendo, quando tem um evento, coisa e tal. Inclusive, acho que eu fui um dos primeiros a inaugurar lá a música ao vivo, né, ou não? Eu acho que não, você foi o primeiro. Eu fui o primeiro, né? Então eu queria te perguntar o seguinte, na tua visão, em que ponto a música agrega para o ambiente? Em que ponto interfere, assim, na permanência do público? Faz o público consumir mais quando tem música ao vivo no ambiente? Qual que é a tua visão em relação a isso? E a segunda pergunta é em relação ao delivery. Se tem algum desafio, alguma dificuldade para ter esses dois serviços funcionando ao mesmo tempo? Atender o público presencial e o delivery. Boa. Vamos lá. A música é essencial. É que, na verdade, como vocês disseram, o meu ambiente ele é mais familiar, né? Então, não dá pra gente manter todos os dias um show, né? Acho que é até errado eu falar, não é uma casa de show, né, pra ter todos os dias. Mas eu preciso. Às vezes a galera pede, falou, Ricardo, faz um dia da semana ou a cada 15 dias, tá? Pra galera vir um happy hour, fazer uma bagunça, às vezes um aniversário. Legal. Né? Então a gente acaba fazendo desta forma. E é essencial, a música... Eu tive a experiência com o Rangel, né? O Rangel ficou durante 1
ano tocando todas as quintas-feiras no Hangar. E meu público, assim, da época que ele começou até, vamos supor, o fim que depois ele acabou me abandonando, né? Mas o público aumenta de uma tal maneira. Foi voar um pouco Porque, pra na fora. verdade, é gostoso quando a gente vai num ambiente com a família. Sim. Tem vários tipos de ambientes, né? O ambiente quando você vai com a família, com seus filhos, com a esposa, com a mãe, né? E você vai levar eles para comer um lanche. Você sabe que você vai num ambiente que vai ter uma música ali, um ao vivo, um violão, uma voz, né? Que é o que acontecia no Hangar. É um ambiente mais É o que saudável, acontece, né? convidativo. Sim, então não é aquela bagunça, aquele auê da galera fazendo... Tem, às vezes, a gente faz uns eventos de aniversário lá, que a galerinha vai em peso. Legal. Mas, assim, por ser um ambiente familiar, eu sempre dou uma segurada e não deixo extrapolar, não deixo passar do horário. A gente tenta fazer da melhor forma possível. Você preserva um conceito de acordo ao que você sempre idealizou para oferecer e preservar realmente um ambiente mais agradável, familiar. Né? É um ambiente familiar lá. Legal, Assim. maravilha. E referente a juntar conciliar, né, o delivery com o atendimento presencial, na verdade, quando tem show, são 3, né? É o show com a galera, é o ambiente familiar que o pessoal vai lá também comer e o delivery, né? Então, Show. nós trabalhamos de 3 formas diferentes. Porque quando não tem o show, a gente trabalha de uma forma. Quando tem show, então a gente vai mudando. Não tem... A demanda aumenta, né? Sim, aumenta muito. Mas os lanches eu não faço diferença, né? A gente trabalha todos eles iguais. Eu digo para todos que quem quer comer meu lanche pela primeira vez, eu indico a não pedir no delivery. Vá comer lá no meu estabelecimento, vá conhecer a casa, que é bacana, o atendimento da gente. Perde um pouco da qualidade, né? Por mais que a gente fala, não perde, porque você vai embalar o lanche vai chegar de repente da casa do cliente da hamburgueria até a casa do cliente é um pouco longe, vai esfriar um pouquinho, mas vai chegar com qualidade. Isso aí eu tenho garantia, chega com qualidade. Mas na casa é totalmente diferente. Ó, eu acho bacana essa sinceridade dele de indicar as pessoas a irem pessoalmente, que além de experimentar e conhecer o lanche, vai conhecer também o espaço. E vai ver que, por exemplo, muitas pessoas poderiam só pedir pelo delivery, poderia até gostar e tudo mais, mas ficaria só ali. Exato. Mas quando ele conhece o ambiente, ele vê que, não precisa ficar só em mim. Eu vou chamar a minha família, vou chamar os meus amigos. E aí é onde ele vai encontrar um ambiente, de fato, agradável, que pode ir e não consumir só pelo delivery, mas pode trazer mais pessoas para conhecer. Então acho que é bacana a sua sinceridade e o seu convite de conhecer o estabelecimento. Sim. Que vale tão a pena conhecer o lugar quanto o lanche. Então, exatamente. Show de bola. É aquilo que você tinha falado, né, Wesley? Viver a experiência de estar no ambiente onde é feito o lanche. Sim, maravilha. Né? Porque aqueles 10, 15 minutos que às vezes demora para o motoqueiro chegar, o lanche já esfriou um pouquinho, entendeu? O sabor muda, cara. Muda. Mas eu vou te falar, mesmo assim, eu já saí da hamburgueria lá às 10h30 da noite, cheguei em casa quase meia-noite. E o lanche quente. E o lanche estava delicioso. A mulher adorou, cara. E tem um detalhe. Mesmo que esfrie, que não é a mesma experiência, não sei o quê, mas o sabor ainda assim é inigualável referente a outros que esfriou e ficou ruim. O lanche do Hangar, mesmo, você falou que indica mais ir pessoalmente, né? Sim. Mas eu indico também, se você, porventura, naquele momento não conseguir ir pessoalmente, ainda assim vale a pena pedir o delivery. Sim. Porque o seu lanche ainda assim é melhor do que os outros que alguém poderia pedir no delivery. A gente fez um teste, né? De delivery, né? Os meus lanches, eles são todos embalados numa folha térmica, né? E numa caixa de papelão.
E quando nós fizemos o teste, a própria empresa que vende, ela falou para mim, não precisa os dois. Não tem necessidade. Ou um, ou outro. A gente não posso falar nome de concorrentes, mas tem concorrentes grandes, empresas de fast food enormes aí, que às vezes você pega o lanche no saquinho, ele tá embalado só no papel. Sim. Né? E aí eu consigo trabalhar com os dois. Eu coloco no térmico e no papelão. Então ele vai manter quente. Legal. Nós fizemos um teste lá de chegar a dar 2 horas de diferença de um papel pro outro, do térmico pro papel normal, manteiga. Olha, 2 horas. Dave, isso aí é um cuidado e um zelo pela excelência que ele quer proporcionar aos seus clientes. Exatamente. Só um detalhe, porque eu já recebi lanche até sem papel, cara. Só, sabe aquela como fala aquele... Aquela embalagenzinha. Guardanapozinho. Aquela embalagenzinha, cara. Quando eu abri, nem guardanapo direito, tava lá chacoalhado, bagunçado. Eu falei, pô, cara, aí frio ainda, aí ruim. Aí falei, pô, aí quando eu já fui muitas vezes comer pessoalmente lá, e também já pedi delivery várias e várias vezes. E, só de você ver a embalagem, só de você abrir, você ver aquele cuidado... Não, de verdade, cara. Quando eu vi o delivery pela primeira vez, eu falei, isso aqui é um trabalho a ser copiado, a ser um modelo a ser seguido. Então, cara, parabéns mesmo. Você não é qualquer um. Você é diferenciado, cara. Isso é O pessoal deve ficar pensando agora aí. O pessoal do chat aí, o pessoal que tá assistindo. Pô, os caras estão exaltando o cara porque ele é um patrocinador. Cara, não é, velho. Experimenta. Você quer tirar a prova dos 9? Dá um pulo lá. Aproveita esse desconto que a gente falou pra vocês, que vocês têm do Dupla Visão Podcast. Visionário 10. Vai lá. Pega com desconto, que eu tenho certeza que você vai... Quando você comer, você vai abrir mão do desconto. Falando, não, eu quero pagar o valor cheio, porque vale. Falando em patrocínio, tem mais um recadinho pra você e a gente já volta rapidex. A energia solar é a revolução que sua casa e sua empresa precisam. Com a tecnologia solar, é possível reduzir custos e preservar o meio ambiente, transformando a luz do sol em energia limpa. A Hércules Energia Solar é franqueada da Energy Brasil, em Franco da Rocha, atendendo toda a Grande São Paulo. Somos referência no mercado. Nossa equipe, composta por profissionais certificados, garante a excelência em cada projeto. Nossos equipamentos de alta qualidade e durabilidade asseguram um serviço confiável e um retorno seguro para seu investimento. Entre em contato pelo número 1199-685-2056. Hércules, uma força invencível em energia sustentável. E você, visionário, já tem energia solar na sua casa? Se você não tem na sua casa ou na sua empresa, então você precisa falar com o Hércules e se informar sobre essa tecnologia. Você vai poupar muita grana e ainda vai estar fazendo bem para o meio ambiente. A equipe do Hércules é franqueada da Energy Brasil Solar e a unidade é representada em Franco da Rocha e região, mas atende toda São Paulo, tá bom? Vai ter o contato dele aqui também no rodapé, assim como o do Ricardo, para vocês pedirem o delivery, beleza? Chama o Hércules lá e fala com ele que você viu a propaganda dele aqui no Dupla Visão Podcast. Hércules, meu amigo, aquele abraço, muito obrigado por confiar no nosso trabalho. O Hércules é diferenciado, trabalha com os melhores equipamentos e com uma equipe muito especializada na instalação, com garantia, tudo de excelente qualidade, além de ser um engenheiro formado, tá? Não é um aventureiro não, o cara sabe do que tá fazendo. Certo, meu amigo Wesley? Com certeza absoluta. Hércules, um grande abraço, meu amigo. Sucesso. Ricardo, mais uma perguntinha pertinente para você. Se você fosse começar nos dias de hoje, o hangar com todo o conhecimento que você tem hoje, como você faria com a expertise de hoje? Ah, muda muito, hein? É outro preparo. É que, na verdade, vamos lá. Não fui eu que montei hangar. Eu peguei a hangar pronta, né? Mas com a mentalidade de hoje... Não, sim. Até mesmo tem muitas coisas hoje no hangar que é mérito meu. Eu fiz, eu mudei. Eu mudaria bastante coisas.
Mas eu consegui adaptar ela da forma que eu queria. Maravilha. Mas eu mudaria muita coisa. Tem que mudar muito. Não tem... Na verdade, tem que mudar todos os dias. Certo. Mesmo que você pegou já andando e deu continuidade e tem feito um trabalho maravilhoso, Sim. qual o melhor conselho você daria para alguém que sonha, que tem vontade de empreender no ramo de hamburgueria? Qual o seu melhor conselho aí para contribuir, gerar informação e conhecimento aí para esse sonhador assim como você? Vamos lá. O primeiro eu já vou deixar para vocês. Não só na hamburgueria, acho que qualquer... Sim, no geral. Qualquer segmento, né? Qualquer segmento, né? boa. É Deus, cara. Tem que pedir para ele tomar a frente. Não é meu. Né? Aquilo ali não é meu. Ali é só Você está administrando. é um material que Deus me deu para poder Muito legal. sustentar minha família. Amém. Dá prazer para as pessoas, porque ali são vários tipos de prazeres, né? As pessoas têm, né? Emoções, pedidos de casamento. Olha só. Ali tem de tudo. Mas a gente não pode desistir de nada. A gente tem que enfrentar, vai vir os desafios. Às vezes os desafios deixam a gente um pouco desanimado, mas a gente não pode, em momento algum, pensar em desistir. Mudar, falar, não, vou fazer outra coisa, isso aqui não dá certo. Não, dá sim. Né? Às vezes é o primeiro mês, é o segundo mês, é o primeiro ano, é o segundo ano. Insiste, não adianta você trocar de segmento de... eu não vou trabalhar com hamburgueria, vou trabalhar com pizzaria, vou trabalhar... Não, cara, insiste. Uma hora dá certo. Fazer as coisas certas, né? Nunca achar que tem que ser o único, o diferenciado. Eu adoro quando entram hamburguerias novas na nossa região, porque não deixa de estacionar. A gente tem que fazer coisas melhores, chamar mais atenção, né? Mostrar a qualidade que a gente tem, trabalhar com qualidade, né? Respeito. Eu brigo muito, chamo muito a atenção dos meus funcionários, porque eu atendo as pessoas não como eu queria que me atendesse, mais ainda. Nossa. Né? Então eu gosto que as pessoas chegam lá e sejam bem atendidas. É isso aí que a gente tem que fazer. Mas Deus em primeiro lugar. Maravilha, Ricardo. Legal, cara. Ricardo, aproveitando que você falou aí que acontecem, né, essas eventualidades até de pedido de casamento, me veio aqui uma questão. Eu, como cantor, né, eu faço muito evento particular, né? Vou na casa de clientes, às vezes é só um churrasco, não é nem nada assim, data comemorativa nem nada, às vezes é só um churrasco. Mas eu sempre vi nesses lugares prestadores de serviço, pessoas que trabalham com churrasco, pessoas que trabalham com crepe. Então, sim, eu queria te perguntar assim, você já pensou em fornecer esse serviço externo com o produto do hangar, né? Não só em casas de clientes, assim, mas em feiras, né? Em eventos, sei lá, na rua, de alguma forma, né? Porque a gente vê muito aquelas feiras itinerantes, não é isso? Não Sim. sei se é essa a palavra. Aqui em Osasco mesmo tem, né? Pra quem não sabe, galera, ó, nosso programa passa aí no YouTube pro mundo inteiro, mas o nosso estúdio tá localizado aqui em Osasco e o Ricardo veio lá de Francisco Morato para nos prestigiar aqui com a presença dele. Então eu queria que você falasse um pouquinho, se você tem essa ideia de trabalhar também externo, se você já tem isso como um planejamento, ou se você até já fez esse serviço, né? Sim. Eu trabalhei... Esse ano teve, né, um show na cidade, no aniversário da cidade. E nós fizemos, eu participei do evento, né? Fiz os meus lanches lá. E... aniversário da minha sobrinha, eu fiz os lanches também pra lá. Na verdade, é o meu sonho ter um food truck, né? Que legal. Para fazer parte somente de eventos, não de pegar um food truck e colocar na frente de
em uma balada, alguma coisa parecida e deixar lá para todos os dias. Não. Eu quero trabalhar com eventos. Né? Até mesmo eu tive uma conversa com 2 rapazes, 2 empresários, né, da cidade, do ramo de hamburgueria. E é uma coisa que não acontece na nossa cidade, né? A gente... Vamos usar o português, claro. Nós não somos unidos, nós somos desunidos. Né? Às vezes aquele preconceito de falar, é meu concorrente, que não sei o quê. Na verdade, são 3 hamburguerias na cidade que são as mais faladas, né? É a minha e mais 2 hamburguerias. E nós entramos num acordo e a gente está tentando conversar agora com a prefeitura, né? Pra gente fazer os eventos. Então a gente vai pegar um espaço na cidade pra ver se a gente consegue colocar essas 3 hamburguerias junto lá pra legal. Pra fazer uma brincadeira, cara. Cara, vai ser sensacional, galera. cara. Vai ser sensacional. Mas assim, é bacana, é bem interessante, assim, vale a pena. E eu tô ainda estudando mais agora nessa parte de aniversários, casamentos. É que na verdade é difícil pelo preço, né? Às vezes as pessoas não pagam o preço justo do seu trabalho. Eu gosto, às vezes... eu tenho até um amigo que comentou comigo, falou, você paga o cantor? Eu falei, pago. Quanto? X. Mas tudo isso foi o serviço dele, amigo. Eu não posso dar valor ao trabalho dos outros. Então, e às vezes a gente coloca um valor do nosso trabalho em cima de tudo aquilo ali. Não é só simplesmente você comprar uma matéria-prima e colocar ali e pronto, tá, né? Você tem funcionário, tem aluguel, tem tudo. Então tudo isso tem que entrar no orçamento do... Imposto que tá altíssimo nesse país, né, cara? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Aí a gente coloca tudo na ponta do lápis, aí você coloca um preço, as pessoas falam, não, tá caro, né? Realmente o lanche... Eu trabalho com lanche artesanal. Não é a qualidade dos meus lanches, né? Eu trabalho com queijo polengue, né? Bacon sadia. Aí o pessoal fala, nossa, então a maionese artesanal nossa, né? Os pães artesanal. Então tudo se você coloca na ponta do lápis não é caro. Né? Mas eu vou chegar lá ainda. 2 detalhes. Primeiro, se puder trazer já que ele falou aí dos ingredientes, do lanche. Legal, tem como se puder mostrar. trazer aí, cara, uma amostra só pra galera ficar com água na boca aí e entender sobre tudo que nós falamos aqui, que foi uma propaganda, mas não uma propaganda enganosa, mas uma propaganda real. Exatamente. De um produto, de um lanche de alta qualidade. Exatamente. E enquanto chega o lanche aqui na mesa pra galera dar uma olhada, eu tenho um detalhe pra comentar em cima do que você falou, referente à concorrência e parceria. Eu já ouvi dizer que o fortalecimento da parceria em conjunto pode e geralmente eleva muito mais o segmento. Então, em vez de brigas, discussões ou individualismo, eu acho que o fato de montar um grupo legal ali e fazer um evento maravilhoso, onde agrega aí para muitos eventos, muitas pessoas, vale muito a pena e eu vejo isso com bons olhos. Então, assim, parabéns pela ideia, pela iniciativa e que tenha muito sucesso. Eu acredito que esse formato aí é muito top. Pode pôr aqui, bem no meio aqui, ó. De frente ali, galera. Olha a apresentação desse lanche aqui, cara. Meu, pelo amor de Deus, cara. E um detalhe, tá? O cara manja do Paranauê mesmo. Ele montou isso daqui, cara, na hora aqui de entrar. Eu nem sabia que ele ia trazer desse jeito. Ele trouxe os ingredientes, montou o negócio, trouxe um maçarico. Cara, o cara é fera, bicho. Ó, detalhe, galera. A gente vai colocar no nosso Instagram do Dupla Visão Podcast algumas imagens dele montando esse lanche aqui pra vocês. Então, fica ligado lá no nosso Instagram também. E já segue o Instagram do Hangar Burger Bar. Beleza? Não deixa de seguir. Wesley, tem mais uma perguntinha pro Ricardo? Pro Hangar, pô. Tem muita gente que me chama de Hangar.
Só salientando, siga, curta, compartilhe o Opa. Dupla Visão Podcast também. Cara, é o nosso primeiro programa. Eu tô meio perdido. Me ajuda aí, pai. É o nosso primeiro episódio. Então, assim, se esse conteúdo trouxe relevância, fez sentido para você, se esse conteúdo você acredita que agregou em informação, conhecimento e pode aí agregar para mais e mais pessoas e também apoiar também o projeto de dois irmãos aí que está fazendo tudo isso com muito amor, muito carinho e muita dedicação. E, galera, tem um recadinho rapidinho aí pra vocês aí, especial, e já voltamos. A Yoga Modeladores, São Caetano, é uma loja especializada em cintas modeladoras nas áreas cirúrgica, pós-parto, queimados e linha estética para o dia a dia. Contatos 114224 1496. WhatsApp 11974 730824. Yoga te faz bem. Olá, galera. Estamos de volta. E eu também quero deixar um grande beijo, um grande abraço para a Samara do Yoga Modeladores. Mamãe, né? Que no caso é o amor da minha vida, é a minha mãe. Yoga Modeladores é uma unidade que fica em São Caetano do Sul. Está fazendo parte do nosso projeto, apoiando aqui, né? E é muito bom ter o apoio de alguém tão especial como você em nosso projeto. E você, visionário, aproveite o nosso cupom Visionários10, onde é só chegar na loja Yoga Modeladores em São Caetano do Sul e tirar uma foto, printar que você viu aqui a propaganda do Yoga e você terá 10% de desconto em qualquer produto. Pesquisa lá o Instagram, segue lá o Yoga Modeladores e você vai ter todas as informações suficientes lá, tá? Então, corra lá e aproveite. E fala que viu aqui no Dupla Visão, hein? Exato. Bom, Ricardinho, meu mano, velho. Cara, eu queria te perguntar uma coisa aqui, que eu tenho certeza que vários empresários sofrem com isso. Porque eu vivo em bares, restaurantes, né? Eu trabalho com música e estou frequentemente em contato com esses empresários, são meus contratantes. E a reclamação é unânime, com a falta de mão de obra qualificada no mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e que você me dissesse também como que é esse processo de seleção quando você vai contratar alguém, o que é que você leva mais em consideração? Tá difícil, né? Realmente... É que a gente trabalha com pessoas, né? A gente não sabe, às vezes, a situação que se encontra, a responsabilidade, a necessidade. Eu tenho 2 funcionários meus lá, os mais antigos. Estão comigo já há um bom tempo. São 2 homens, né? Um é um motoboy e o outro é o meu chapeiro. Tenho eles mais de... em torno de 3, 4 anos. O motoboy, se não me engano, já tá para 5 anos. É o esforço deles, né? Eles sabem que eles precisam disso. E eu deixo bem claro lá dentro. Eu acho que esse é o meu diferencial, às vezes, com meus funcionários. Eu não sou o patrão. Às vezes é até errado falar dessa forma. Por empreendedor falar que eu não sou patrão. Nós somos... É uma família lá dentro, né? A gente tenta... Eu tento trazer todos eles pro meu lado. Não penso só como patrão, às vezes como um amigo, como um irmão, ajudo fora. Eles me ajudam também. Às vezes a gente também depende de funcionários. Mas infelizmente tem aqueles, né? Que às vezes estão ali por... sei lá, diversão, não sei. É difícil a gente saber por qual motivo alguns se encontram, precisam do trabalho. Às vezes a necessidade não é tanta. Eu já engoli muitas coisas como funcionário, né, para eu manter o alimento dentro da minha casa. E hoje a gente vê que o pessoal não tá muito ligando pra isso não, cara. Às vezes acho que porque tá fácil também de arrumar emprego. Cara, às vezes as pessoas falam que não tem emprego. Ah, amigão. Você sabe o que tá acontecendo? O patrão tá tendo que engolir sapo pra suportar o funcionário porque ele não pode perder. Então. Inverteu o negócio, dependendo do funcionário, de ter que engolir. Porque você sabe que se você perder aquele, você não encontra igual. Então é uma luta, é difícil. Muito... Cara,
Às vezes eu tenho que dobrar ali, fazer as coisas, porque é meu, né? Eu falo, às vezes o pessoal fala, Ricardo, você tá fazendo o funcionário parado. Eu falei, cara, é meu, mano. Então, se eu não conseguir fazer, eu vou pedir pra me ajudar. Então, eu penso que, às vezes as pessoas falam, Ricardo, isso é demais. Os meus funcionários são meus quebra-galhos. Eu penso assim, como assim quebra-galho? É onde eu não aguentar, eles fazem pra mim. Entendi. Mas eu tenho aqueles que são meus braços direitos, né? Aqueles que a gente tá junto ali, a gente soma. Eu ajudo eles, eles me ajudam. Então já não são meus funcionários. A gente tem como se fosse uma troca de favores pra gente poder ajudar a nossa família, levar o pão pra cada... Né? O sonho, né, de conquistar, às vezes, uma casa, um carro, e sustentar a família, os filhos. Então a gente se une ali. Então alguns deles abraçaram essa ideia de falar, não, a gente é uma equipe, a gente é uma família, vamos nós juntos aqui fazer com que a Angar ande, né? E sabendo que se entrar cliente aqui, não vai entrar dinheiro pro Ricardo, né? Eu falo para todo mundo que eu pego um pedaço de bolo e para empreendedor, vamos lá, a minha hamburgueria é um pequeno negócio, certo? É uma empresa pequena, não é uma multinacional, é uma empresa pequena. Então eu falo para meus funcionários que a gente tem um pedaço, eu falo para eles todas as vezes, né? Todos, até aqueles que entram, eu ponho um pedaço de bolo, um bolo inteiro, vai, põe um bolo aqui. Nós vamos dividir partes iguais, para mim, pro fulano, pro ciclano e pra Angar. Então, às vezes fala assim, o Ricardo, ele recebe... São valores, não é... 10 mil e eu recebo 2. Não, o Ricardo também recebe 2. Os outros 8 é Angar. Mas o que tem Angar? Aí eu entro nesse que você falou. Impostos, né? Aluguéis, água, luz, Capital de giro. perdas, porque a gente tem também perdas. Exatamente. Entendeu? Então tudo isso a gente acaba colocando naquela fatia do bolo da Angar. Mas o restante a gente divide entre a gente. Ou seja, né? Mesmo que tá um pouco complicado essa contratação aí de uma mão de obra qualificada, ainda assim você consegue deixar redondo os poucos que tem, que fazem a diferença e corre junto com você. E a valorização que ele dá para essas pessoas. Exatamente, né? exatamente. São os de verdade, né? Vamos dizer assim, né? Ricardo, eu tenho mais uma perguntinha aqui para você. Você tem alguma situação, algum momento que foi assim engraçado, um momento legal assim que você pode compartilhar aí referente aos clientes, né? Alguma curiosidade, porque a gente sabe que a gente percebe quando vai lá que não é bem clientes que tá ali, cara. Parece mais amigos, né? Você vai na mesa, você senta na mesa, você confraterniza com a família, cara, até. Ele conquista, cara. O Ricardo conquista as pessoas. Ao mesmo tempo que você tá com aquele olhar de águia ali, observando tudo, mas você não deixa de manifestar o seu carinho pelos clientes. Então, cara, compartilha com a gente aí o que é esse momento. Vamos lá, vou recapitular, voltar lá atrás. É meu. Lá é meu, cara. Show, cara. Então eu tenho que sentar com o cliente. Eu tenho certeza que tem um ouvinte que tá nos vendo agora, ele sabe disso. Tem muitos clientes que vão falar, não, realmente ele tá falando a verdade. Eu sento na mesa. Show. Sento, converso com o cliente. É amor, né, cara? Esses dias agora nós fizemos vídeo? É um Reels, né? Ainda quem quiser dar uma olhadinha lá na página da Angar. Nós fizemos uma brincadeira de fofoca. Eu fiz junto com um cliente meu, cliente e amigo, meu filho e eu. Nós 3 participamos do vídeo. E eles 2 conversando e de repente passa uma pessoa e cumprimenta. Não era, né? É só uma montagem. Aí meu filho ainda comenta, tá falando, nossa, sabe aquela moça, tá
tá grávida e não é do marido dela. E aí entra eu ali, eu como atendente, né? Sério, não é de quem? Eu coreano sabendo, querendo saber da vida dos outros, eu, né? De um cliente que tá conversando ali. E essa semana eu fiz uma brincadeira com uma galera que estava no hangar, né? Eles estavam lá sentados batendo um papo e eu fui atendê-los e eles conversando, né? Aí eu falei pra eles, se vocês acompanham o hangar nas redes sociais, acompanha. Entra lá e olha o último Reels que eu mandei. E aí daqui a pouco eu volto e a gente conversa. E aí eles viram que era o vídeo da fofoca. Aí eu falei, então toda vez que eu for vir aqui atender, vocês param de conversar, porque eu fico ouvindo aqui, depois eu vou contar pra todo mundo. Ou vai querer sentar e tomar um e discutir o assunto. Então, e aí tem uns amigos meus mais próximos que frequentam o hangar, eles me chamam de Maria do Bairro, né? Eu falei, por que Maria do Bairro? Ah, porque é fofoqueiro. Eu falei, mas eu não sou fofoqueiro. Simplesmente, vocês vêm e contam pra mim, né? E se fosse um segredo, vocês não iam contar. Então, se vocês contaram pra mim, eu vou compartilhar com o outro amigo que tá aqui, daqui a pouco tá todo mundo sabendo. E segue a resenha. E segue a resenha. Assim, a gente brinca bastante lá, assim. Eu gosto muito de brincar com os clientes, né? A gente bate papo. Outra coisa que todos eles sabem que eu faço isso, de quando eu levo o lanche, eu escolho sempre uma pessoa, às vezes uma pessoa que tá, às vezes, mais brincalhona na mesa, ou a criança, e eu ponho o lanche da pessoa na frente. Pra entregar na mesa, eu ponho e falo, quem recebe o primeiro lanche na mesa paga a conta. Inclusive, você já fez isso comigo, viu? E aí eu faço ainda principalmente com as moças, né? Que os rapazes falam, agora eu gostei. Né? A moça falou, não, é sacanagem, é ele que tem que pagar. Né? Então a gente sempre eu faço essas brincadeiras com o cliente. Eu gosto de brincar com o cliente. Lógico, a gente tem que saber o limite, né? Sim. E o meu diferencial lá, cara, é isso, é saber levar carisma, cara, muito carisma, isso é legal. Brincadeira, lógico, a gente tem a responsabilidade, né, de estar fornecendo um produto de qualidade pro cliente, mas ao mesmo tempo de deixar o cliente feliz. Legal. Cara, Bem à vontade, né? Eu acho que esse é o jogo que se deve jogar. É aquele que ultrapassa o profissional e você atinge um ambiente muito mais aconchegante para o teu cliente. Então, assim, cara, parabéns. Isso aí é fato. Já vi algumas vezes que fui no hangar isso acontecer. Então, assim, continue, porque você é um cara sensacional, gentil, educado e trata a gente assim como, além de clientes, verdadeiros amigos. Então, show de bola, Ricardo. Valeu. Obrigado. Rick e Wesley, a gente tem mais um recadinho bem rápido aí pra galera de mais um apoiador da gente aí, um grande cara, e a gente já volta. Há 19 anos, a Auto Center Ney garante qualidade e confiança. Localizada na Avenida São Paulo, número 324, Jardim Elisa, Francisco Morato, São Paulo. Telefone 119-4744-1834. Pessoal, ó, os melhores estão aqui com a gente, tá? Hangar Burger, Hércules, Energia Solar, Ney Auto Center, Yoga Modeladores. Então são 4 pessoas que estão apoiando esse projeto aqui, assim, de coração, e torcendo muito para isso aqui dar certo. E a gente pede que vocês, por gentileza, dá moral para quem dá moral para nós, porque isso aqui é um projeto que vai agregar muito na vida de vocês. Então, valorize essas pessoas que também estão valorizando a cultura e o nosso sonho, tá bom? Com certeza, o sonho de vocês também vai ser abençoado se vocês abençoar a gente com o seu like e indo na página desses patrocinadores falando assim, a gente viu vocês lá no Dupla Visão Podcast. Certo, Wesley? Wesley, eu tinha mais uma pergunta pro Ricardo aqui, certo, mas o nosso tempo é curto, cara, porque quando a conversa é boa, o tempo urge. A gente tá chegando aqui no momento crucial do nosso programa e eu vou te dar a honra de falar um pouco pro Ricardo desse momento aí e, enfim, você já sabe do que eu tô falando. Ricardo. O bastão é seu. Certo. Ricardo, estamos falando do momento visionário do programa. É aquele momento onde nós gostaríamos de ouvir de você o seu melhor conselho, a sua melhor mensagem, a sua virada de chave. Um momento especial, tanto profissional
como pessoal, como mentalidade, o que você aprendeu de melhor, o que você pode entregar para a nossa audiência, para impactar vidas. Meu amigo, compartilhe conosco. Vamos lá. Como já dito no começo do programa, Deus, para mim, é tudo na minha vida. Às vezes a gente tem os altos e baixos aí, mas a gente sabe que faz parte da vida. Eu tenho uma família maravilhosa, minha mulher e meus filhos, então tudo que eu tenho de bom hoje é mérito deles, de estarem sempre acreditando nos meus sonhos, né, sempre me apoiando. E eu digo para todos aí, que às vezes está começando agora, ou que já começou e às vezes está num momento, né, meio difícil, se apoiar sempre nas pessoas que a gente gosta, né, que a gente ama, que são a família, os filhos. Meus filhos e minha esposa eu não troco por nada. Então, foi que Deus me deu, né? Deus me deu... Na verdade, sinto muito em dizer-lhes, mas a melhor esposa e os melhores filhos Deus deu pra mim, não foi pra vocês. Boa, Cada boa. um pensa assim, Boa. A minha esposa e meus filhos são essencial. A minha família em todo, né? A gente coloca irmãos, tudo, enfim. Mas aqueles que estão ali junto comigo, que seguram e fazem eu não desistir. Então, vai vir meus momentos fracos, os momentos que a gente fala, não, chegou o fim, nada tem fim. Então, eu não vou desistir, eu peço para aquele que está ouvindo não desistir, a família apoie, acredita em Deus, que uma hora vai, uma hora dá certo, vai vir os altos e baixos, mas uma hora dá certo. Hoje eu tô aí, tô bem melhor. Quem me conhecia alguns anos atrás, no meu lado pessoal, né, não no financeiro, sabe, né, a minha vitória que eu tenho hoje. Tem gente que nunca acreditou em mim, e hoje quando olham pra mim e falam assim, cara, esse cara é vitorioso, né? Amém. Vitorioso. E aí a gente tem que criar a família além da família que a gente tem. Como eu disse pra vocês, eu tenho funcionários que são minha família. Às vezes eu passo mais tempo com eles do que com meus filhos. Então a gente tem uma união ali de irmãos, né? Tá precisando, tá? Então vamos lá. A gente aqui é uma equipe, eu não sou patrão, eles não são funcionário. E é isso que me faz hoje tá aberto até hoje as portas lá, e a gente superando, ajudando aqueles que começam, né? Porque eu acho muito importante isso, né? Na verdade, é que nem eu falei, quando vocês foram conversar comigo, eu falei assim, eu não tô ajudando vocês, nós estamos nos ajudando, certo? Vocês têm conhecimento, e eu também tenho. Vamos compartilhar. Maravilha. Certo? Então vocês fazem aqui um bate-papo comigo, eu vou falar um pouquinho de mim, vocês já são conhecidos, né? Vocês vão me ajudar e eu tô ajudando vocês. Então eu não tô patrocinando vocês, é um bem comum. É uma parceria, né? A gente faz uma parceria, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. É isso que tudo. Sozinho, cara, fecha as portas. Sozinho a gente não faz nada. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala assim: ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Né? E só pegando o gancho, então, visionários, os dois pilares aí que eu percebi que fica aí em reflexão no coração de todos aí é família e Deus guiando tudo. Sim. Então, parabéns pela história, parabéns e muito obrigado por compartilhar esse momento tão importante, tão impactante, que certamente está servindo aí para uma ótima reflexão e motivação aí da nossa audiência de visionários do Dupla Visão Podcast. É isso aí, cara. Meu irmão, parabéns, cara, pela sua trajetória. Não só pelo que você contou aqui, mas diversas vezes a gente já sentou e conversou. Você já conhece alguns bastidores da minha vida e eu da sua. Sim. Né? Eu te chamo de irmão, não é à toa. Você não é só um amigo pra mim, você sabe. Foda.
Enfim. Muito obrigado. E Deus preparou que fosse você, cara. A primeira pessoa a vir aqui, que é uma pessoa que eu admiro e respeito muito. Deus preparou isso. Obrigado, cara. Isso aí. Pessoal, estamos chegando aí ao final. Eu quero agradecer ao Ricardo. Agradecer a Deus por esse projeto aqui. Obrigado a todos os nossos apoiadores. A nossa equipe de suporte aqui, a Maia, o Henrique, o Mário, muito obrigado pelo apoio, pela oportunidade. E muito obrigado, visionários, por ficar com a gente até aqui, até esse momento do programa. Até o próximo episódio. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que a gente vai agregar muito na sua vida. Deixa o like, deixa um comentário, tá? Fortalece também os nossos apoiadores aqui, que essa parceria de vocês com a gente também vai somar muito no nosso projeto e também na vida desses empreendedores guerreiros que estão lutando todos os dias para manter o sonho deles de pé. E usem muito do que foi dito pelo Ricardo aqui na vida de vocês, no empreendimento de vocês, que eu tenho certeza que o sucesso virá. É isso aí, meu irmão. E aí? Eu quero fazer os meus agradecimentos aqui, primeiramente ao Ricardo, por ter acreditado no nosso projeto, acreditado nessa parceria, acreditado em pessoas também, o sonho, né, meu e do meu irmão, de transbordar em o máximo de vidas possíveis. Meu muito obrigado, meu amigo. Os meus agradecimentos também à nossa audiência de visionários do Dupla Visão Podcast. E também eu quero fazer um agradecimento e um relato do meu coração de que eu te amo, meu mano. Obrigado por fazer parte desse sonho junto comigo. Quero dizer que você é muito importante para mim e é uma verdadeira honra dividir o maior projeto da minha vida ao seu lado. Você é muito importante na minha vida e eu sou muito grato a Deus pela tua vida e pela nossa união, que é linda, de uma vida inteira. Obrigado. Então, para finalizar, eu tenho algo para dizer que é o nosso bordão também. Mente de artista, alma de vendedor. Aê! Esse é o Dupla Visão Podcast. Esse é o Dupla Visão Podcast. Beijo, galera. Valeu! Glória a Deus.